Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. Hoje a gente vai falar do Cortiço, da Luiz de Azevedo. Na lista obrigatória da FUVEST, o Cortiço é uma obra, gente, do naturalismo, né? Da escola literária, do período literário que chama naturalismo, que tá ali concomitante ao realismo. Então, antes da gente começar a falar da história e entender o que ela representa, vamos lembrar o que é o naturalismo? O naturalismo, ele surge na época do realismo, surge na época do simbolismo, né? E de diversos outros movimentos, do parnasianismo, inclusive. E ele tem a função, ele tem a ideia de mostrar o real. Mas o naturalismo, os naturalistas em si, só acreditam no conhecimento empírico, ou seja, no conhecimento que seja comprovado por teorias científicas. Então eles usam nas suas obras, tanto os brasileiros quanto os portugueses, né, e de outros países também, eles usam questões, teorias científicas, eles usam o determinismo, o relativismo, o darwinismo, né? O homem, na verdade, ele é sempre um produto do seu meio. Eles acreditam no caráter evolucional, né? Que só sobrevive ali o mais apto, de certa maneira, né? Só sobrevive quem ali, ó, tá safo pra sobreviver. Entendem? Então, e o determinismo, no final das contas, né? Ele é, assim, a principal teoria científica aqui deste livro e do naturalismo em si. Que é o quê? Determinismo é a crença, né? É a teoria de que o homem é um produto da raça, do meio social e do momento histórico. O Aloysio Azevedo, gente, eles consideram um cientista, né? Ele realmente, assim, ele acha que ele tá ali observando a galera, então tudo que ele vai falar no Cortiço, tudo que tá aqui nessa obra, gente, são personagens que querem provar algo. Por isso que é chamado de um romance-tese. É um romance que quer comprovar uma tese científica. E os personagens, eles são chamados de personagens tipo, porque eles são até lineares, né? Eles não têm tanta coisinha pra gente pensar, porque eles só representam algo, eles são uma alegoria de algo, eles são uma alegoria de uma teoria científica que neste caso é o determinismo. Fala, não me diga! Então, no final das contas, a gente levando isso em consideração, a gente também tem uma compreensão diferente do Cortiço, né? A gente tem uma compreensão diferente das coisas. O Cortiço, gente, essa obra é uma obra linear, então ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim. O narrador é um narrador onisciente, que sabe tudo, né? Ele sabe tudo o que está acontecendo ali. Então, a gente é apresentado logo de cara, né? Pra quem? Para um personagem, um português, que representa o capitalista que quer ali, ó, só quer ganhar grana, só pensa nisso. Que é quem? O João Romão. João Romão é um dos personagens principais dessa obra. Mas antes de mais nada, também é importante a gente lembrar que o protagonista dessa obra não é João Romão, não é Bertoleza, não é Jerônimo, não é ninguém, é o Cortiço. Tanto é que o trechinho que eu li pra vocês já mostra, o Cortiço, gente, ele é o mais próximo ao ser humano que tem, porque ele abre os olhos, que são as janelas e as portas, ele sente as coisas acontecendo. E as pessoas, e como a Luiz de Azevedo, como naturalista que era, queria mostrar que o homem é um produto do meio, da raça e do momento histórico, né? O meio é o Cortiço. Então todo mundo que vai até o Cortiço, que pertence ao Cortiço, acaba mudando. Entende? Eles mudam porque eles estão no Cortiço, porque é o meio em que eles vivem, né? O homem não nasce mal, mas ele tá ali naquele meio, filho. Se ele nasceu naquele meio, então já era. Sinto muito, não tem o que ele fazer. Ele pode chorar a missa aqui, não adianta. Tá? Então o Cortiço é o protagonista. E os seres humanos, os personagens seres humanos, eles são animalizados. Inclusive o tempo inteiro, o Aloysio vai apresentando os personagens pra gente, falando que os personagens fazem tal coisa como uma galinha, fazem tal coisa como uma vaca, mugem e não sei o que, fazem barulho, arrastam as patas. O tempo inteiro eles são animalizados. É o contrário, né? O ser humano é o animal e o Cortiço é o humano.
né? É interessante isso. Então vamos pra história, né? O João Romão, que é o personagem português que representa o capitalismo, lembrando, vamos lembrar aqui, né? Não tem uma análise psicológica, eles não são super complexos. Eles são personagens tipo, eles representam algo. O João Romão é o capitalista cego que só quer ganhar dinheiro. E ele tem uma vendinha, né? Ele trabalha numa vendinha que pertence a outro português, que sai do Brasil e deixa como forma de pagamento a venda. Fala, ó, toma essa vendinha e mais uns contos de réis aqui pra você viver a sua vida aí tranquilamente. Te paguei aí pelo tanto que você trabalhou pra mim. Porque eu não quero mais voltar pra cá, não. E aí, o João Romão, capitalista do jeito que é, fala, nossa, vê isso como uma oportunidade de negócio, né? E começa a trabalhar para fazer a vendinha funcionar. E ele conhece a Bertoleza, que é uma escrava que trabalha numa quitanda que fica em frente ali, né, a vendinha dele. É uma escrava de um homem cego e tal. E ele começa a fazer amizade com essa escrava. E uma amizade um tanto quanto cega, né? A Bertoleza, que não confia muito em ninguém, começa a confiar cegamente nele. Porque ele realmente tem uma lábia boa, este malandro. Ele tem uma lábia boa. E ela conta pra ele que ela tem economizado alguns dinheiros, né, uns dinheirinhos ali, para comprar a sua própria alforria, né, a sua própria liberdade. E ele já, ó, fala, essa mulher aí, ó, essa escrava aí, pode me dar alguma coisa boa. E ele vira tão amigo dela que ele combina com ela de guardar este dinheiro junto com ele, tá? E aí fica mais fácil, porque aí toda vez que ela precisar gastar esse dinheiro, ele vai anotar num caderninho, ele que é um homem tão culto, um homem de finanças, ele vai poder ajudá-la a economizar certinho para ter a alforria. Acontece que o dono da Bertoleza, né, esse homem cego, acaba falecendo e no final das contas, o João Romão acaba convencendo a Bertoleza de ir morar junto com ele. E aí ele vai e pega essas economias da Bertoleza, fala que vai comprar a sua alforria, mas na verdade usa em benefício próprio e compra mais os terreninhos ali do lado para construir a casa, para construir outras casas e construir então o cortiço, que aí começa a criação do cortiço. O João Romão chega até a comprar, né, uma pedreira para justamente, né, um lugar que tinha pedras lá para ele não ter que comprar material. E ele quer justamente que pobres venham morar na sua casa, porque pra ele, quanto mais pobre, melhor, quanto mais gente, melhor, porque aí é mais gente, todo mundo junto e misturado, não precisa ser uma coisa linda de morrer, sabe? Bota a galera lá e um monte de gente junto, vamos fazer um cortiço aí nisso aí, tá? Por quê? Porque ele é o capitalista que quer só ganhar dinheiro. A Bertoleza representa a escrava, tá? E além deles, tem outros personagens como Miranda, que também é um português, que tem um sobrado em frente ao cortiço que está sendo construído. O Miranda, gente, ele não representa o capitalismo, ele representa a ascensão da burguesia. E ele, inclusive, fica puto ali com aquele cortiço crescendo bem embaixo do seu nariz, sabe? Ele fala, nossa, gente, olha isso aqui, putz, bem aqui embaixo do meu sobrado. E ele ganha um título de, sabe, de barão. E o que acontece? Do outro lado, ele é meio que rival, né, do João Romão. O João Romão fica super invejoso, fala, eu quero esse título aí, eu quero títulos, eu quero poder, eu quero dinheiro. Tá? Eu quero tudo isso. Eu sou rica! E aí, ele começa a querer construir mais e mais e mais e mais coisas justamente para isso. Além, né, para ganhar títulos, poder e dinheiro. Além deles, nós também temos, por exemplo, o Jerônimo, que é um trabalhador contratado pelo João Romão e que representa o cara trabalhador mesmo, sabe? Ele é português também. Só que o Jerônimo se apaixona pela Rita Baiana, que é uma personagem que representa a mulata brasileira, que faz o pagode, que tem curvas, né? E que é super alegre e tudo mais. Só que a Rita Baiana é do cortiço. Então, o Jerônimo começa a frequentar o cortiço. Lembra que eu falei que o cortiço é protagonista e representa o meio, né? Numa tese, numa teoria, que o homem é um produto do meio em que vive também, quando o Jerônimo, trabalhador assíduo, começa a se apaixonar pela Rita Baiana e vai até o cortiço, e fica indo até o cortiço, ele vai mudando, ele vai se abrasileirando. Olha só que pesado, né? Porque o brasileiro, ele é meio... Acontece isso, é uma tese de que o Brasil não vai pra frente, não vai pra frente, porque o Brasil é miscigenado, porque o Brasil tem o meio social, o Brasil representa o meio social, então o brasileiro não tem pra onde fugir, entendeu? E aí quando vem o português,
que sai da terra dele e vem pro Brasil, ele já dá uma mudada. Agora, quando ele vai pro Curtiço, então, nossa, segura. O Jerônimo, inclusive, ele para de trabalhar, ele vira preguiçoso, ele vira até assassino. Olha só. Ele até mata um dos personagens. Então, a prova de que o homem, assim, não tem o que ele faça, gente. Porque ele já tá ali, ó, influenciado pelo meio em que ele vive. Tudo isso está acontecendo, nós temos um monte de personagem que representa um monte de coisa ali. E enquanto isso, João Romão tá vendo lá o Miranda, eu falando, eu quero ser esse cara aí, eu quero ter título, eu quero ter riqueza, eu quero ser tudo. Qual que é a maneira de eu fazer isso? Já sei. O Miranda tem uma filha. Inclusive o Miranda, né, sendo português, ele vem pro Brasil porque meio que parece que a mulher trai ele, e ele tem dúvida se a filha dele é filha de verdade, mas ele é um homem rico e tudo mais. Então o João Romão, lá do Curtiço, lá da vendinha dele, fala, eu vou casar com essa mulher aí. Só que tem um problema. Ele mora com a escrava. E agora, meu Deus do céu, o que é que ele vai fazer? E aí um monte de coisa começa a acontecer, ele de fato começa a ter um relacionamento. E assim, gente, é um spoiler muito complicado isso que eu vou falar, mas assim, pra quem é sofrido que nem eu, olha, esse livro é um livro pesadíssimo. É um livro pesado, porque ele leva a crer que o ser humano não tem jeito. Ainda mais se vive num meio difícil. Ainda mais se vive num meio como um Curtiço. Então, ao final, é assustador. É maldade pura. É maldade pura. Porque o João Romão continua sendo um cara horrível. E a pobre da Bertoleza, que tá desde o começo ali conquistando o nosso coração, apesar dela ser bobinha e acreditar em tudo que falam pra ela e tudo mais, quando ela descobre que ele não tinha comprado a carta de alforria, quando ela descobre as coisas que estão acontecendo, ela morre se dando facadas. Olha que pesado, que pesado. E todos os personagens têm um final um tanto quanto semelhante, sabe? É um pior que o outro ali. Quem é mal continua sendo mal, quem é bonzinho vai sendo bonzinho, mas vai se ferrando na vida, né? E este é o Curtiço, gente. Esta é a obra O Curtiço. O Aloysio de Azevedo, que era um cientista, né, que aproveitava teorias científicas, não que ele era um cientista de fato, mas aproveitava as teorias científicas para explicar e para contextualizar o Brasil, né, e tudo mais, acreditava piamente nessas teorias, ele traz uma obra completa em relação a isso. Então é bom a gente lembrar. E inclusive uma coisa muito interessante, o próprio fato do Curtiço ser à frente ao sobrado do Miranda, né? Então burguesia e pobreza já mostra a miscigenação brasileira. Já mostra o peso disso. O meio social está influenciando de novo. Tá? E por isso que o Curtiço é o personagem principal e não os personagens em si, né? E não o João Romão, a Bertoleza, o Miranda, o Jerônimo, Rita Baiana, a Pombinha e assim vai. Essa é a obra O Curtiço. Eu espero que vocês tenham entendido, que a gente consiga aí resolver um monte de exercício junto ainda e consiga entender o romance tese, personagens tipo, o naturalismo e as teorias científicas todas. Certo? A gente se vê na próxima aula e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau!